Vamos então fazer o replantio dessa touceira de Catileia e vocês vão ver algumas coisas um pouco diferentes e uma surpresa que eu encontrei quando estava mexendo com a planta. Essa planta eu deixei de molho no enxofre bem antes desse vídeo, estava sem tempo de replantar ela e o vaso por fim caiu, quebrou. E chegou então o dia que eu parei para replantar, porque ela já estava numa situação de espaço crítica, que é o ideal para a gente replantar, não se replantar sem necessidade. E essa daqui já estava passando da necessidade, apesar de saudável, estava muito apertada. Já tinha broto saindo até por debaixo das raízes na direção do vaso por falta de espaço. Para não quebrar as raízes, é bom a gente deixar de molho bastante tempo e limpando, removendo todo o substrato velho, como eu estou fazendo aí, tirando o máximo de substrato antigo e desembaraçando a planta. Como vocês podem ver, é uma touceira grande. Eu falei que tinha broto saindo até por baixo e teve broto também que foi tipo assim esmagado pelas raízes, então já tinha passado da hora. Muita raiz velha, mas não vou cortar nada, vou deixar, porque estão sadias. Tirei todas as bainhas com um pincel. Eu fiz a limpeza da parte toda do rizoma. Nesse caso aí eu acho o pincel melhor do que a escovinha. E no final saiu esse tanto de substrato. Encontrei esse broto esmagado no meio das raízes, a folha toda deformada. E não sei se ela vai continuar se desenvolvendo, mas no futuro a gente vê. No que eu fui desembaraçando, a planta foi se dividindo sozinha. Acabou que partiu e eu fiquei com mais de uma muda, porque tinha uma folha nascendo para dentro e no que eu fui mexer ela para poder tentar resgatar, tentar achar para que lado estava o broto, no que eu fui mexendo, no que eu fui desembaraçando, desalinhando, a planta se dividiu sem fazer força. Eu acho até que ela já estava dividida por si mesma. E aí eu fui perceber que eu tinha várias frentes na mesma planta. É possível que ela se dividiu, já no que estava emaranhado ela já estava se dividindo sozinha. E aí eu consegui resgatar o brotinho, botar ele para cima. E fiquei com três plantas, na verdade. Olha só o brotinho que estava para baixo. E aí eu vou plantar as 3 juntas. Apesar delas terem se dividido, eu vou organizar e vou plantar as 3 juntas, porque as três mudas agora, que são mudas, né? As 3 mudas estão com frente. Então vou deixar junta para poder ver como é que vai ser o desenvolvimento dela e ver se vai fazer uma floração bonita, se vai dar certo. De repente as frentes florescem no mesmo tempo. Como a planta já estava junta, eu vou manter junta. Podia dividir, fazer 3 vasos, mas eu não quero. Então eu vou manter elas juntas. Sempre colocando a traseira no centro do vaso. Nesse caso que vai se usar 3 plantas juntas, eu vou colocar a traseira no centro do vaso, escolher um vaso de barro. E aí vocês vão ver como é que eu vou arrumar ela. Não é um vaso muito grande.
é um tamanho que vai acomodar elas por alguns anos. Minha ideia é que essa torceira enraize toda por fora do vaso. Eu estou usando fibra de coco natural, de coco seco, que eu já lavei, desfiei, deixei curtir no sol. E estou usando esfagno também. Esse vai ser o substrato que eu vou usar. Vou forrar o fundo do vaso com carvão. Se eu tivesse madeira, eu colocaria uma caminha de madeira ou de pinos grande. Mas como eu falei, eu quero que ela dure muitos anos. Então eu vou usar o carvão, o volume dele não vai abafar e ele é bem durável. Vai tapar um pouco esses buracos do fundo para não perder material. E ao mesmo tempo as raízes, quando chegarem lá no fundo, elas vão conseguir empurrar o carvão, passar pelo buraco, elas vão ficar livres. Porque tem espaço entre as tirinhas de carvão, tem espaço para a raiz fazer o que ela quiser. Até esse vaso encher de raiz vai levar muitos anos. E é esse o meu objetivo. Eu não quero mexer nessa planta por muitos anos. Fiz uma caminha com esfagno e a fibra de coco misturada. E agora eu vou colocar o adubo orgânico num pacotinho de esfagno. Vou abrir o esfagno, colocar o adubo orgânico no meio. Vou colocar uma porção generosa, que eu quero chamar essas raízes para baixo, para que elas vão para o fundo do vaso e se grudem no vaso de cerâmica ao longo do tempo. Isso não vai impedir que eu faça as adubações mensais ou bimestrais, aí vai do gosto da pessoa. Eu, daqui a um mês, vou colocar novamente o adubo orgânico na parte de cima, no cantinho do vaso, como é de costume. Mas esse aí eu já estou fazendo no replantio, porque é uma planta que já está bem desenvolvida, bem enraizada, então não tem problema nenhum eu fazer isso. O esfagno está cobrindo bem o adubo, não vai queimar raiz nenhuma. E aí eu vou acomodar a planta agora, ou melhor, as plantas, né? Já que dividiu, vou acomodar elas, como eu falei, com a traseira para o centro do vaso. Eu vou deixar elas num formato assim como se fosse um trevo de 3 folhas. Vou juntar as traseiras no centro do vaso. Dei uma escoradinha aqui com um pedaço de carvão. E as 3 frentes vão ficar na direção da beira do vaso. Vai ter espaço suficiente para elas crescerem para o lado que quiser. E entre uma muda e outra também vai ter espaço. Essa catilé é um tipo de catilé que ela pode brotar para trás, brotar para as laterais, ainda mais que ela foi dividida. Então, a gente deve fazer o plantio pensando nisso, de deixar espaço para ela crescer para o lado que ela quiser. Quem sabe eu consigo o sonho de ter um vaso de barro todo enraizado, uma torceira assim parecendo uma bola verde, linda, maravilhosa. Bora ver. Isso aí acho que daqui a uns 4 anos, depois desse replantio, eu posso conseguir essa façanha. Mas esse cuidado eu tô fazendo agora. De colocar já o adubo no meio e um substrato que não vai me dar trabalho para ficar replantando no futuro. Aí eu não vou mexer mais. Vai ficar desse jeito. Aí você pode perguntar, mas o esfagno não vai estragar? Mesmo que o esfagno estrague, o vaso é furado, a planta está bem livre, dá para durante as regas ele ir se desfazendo e indo embora. E quando você usa um enxofre, pelo menos a cada 2 meses como manutenção, você tira a acidez do esfagno, então ele não se decompõe tão rápido, ele dura mais tempo. E o carvão também, como eu não uso NPK do tipo azul ou do tipo líquido,
o industrializado, como não uso esse tipo de adubo líquido, adubo foliar, nada disso, não junta sal no carvão. E vez ou outra eu vou tirar o vaso, dar um belo banho nela, vez ou outra eu vou deixar ela de molho na solução de enxofre, umas 2 ou 3 vezes no ano. Isso vai manter a saúde da planta, vai manter o substrato higienizado, desintoxicado, e aí não vai ter problema nenhum. Como eu falei, eu não quero mais mexer nessa planta. Quero que ela viva todo o resto da vida dela amarrada aí nesse vaso de barro, e que ela se enrole toda e que ela viva assim, sendo uma touceira como se fosse na natureza, por si só. Só a posição que eu coloquei, o carvãozinho e o esfagno já deu uma segurada na planta, tá vendo? Mas ainda é pouco, você precisa travar mais, que o segredo da planta para enraizar não é ficar metendo enraizador. Enquanto você joga enraizador e não trava a planta, não adianta nada. Eu resolvi colocar um pouquinho de casca de pinos, só para dar uma travadinha maior nela. Aí botei um pouquinho, e para completar eu vou fazer o travamento com os palitos de churrasco. De furo a furo eu vou atravessando, dá um pouquinho de trabalho, tem que ter cuidado para não machucar a planta, mas a gente consegue. Minha ideia aí é fazer um X para poder travar a planta por completo, porque como eu falei, não adianta deixar a planta solta e ficar atacando enraizador esperando que saia a raiz. Não vai sair. Quer dizer, pode até sair, mas não é o ideal. E eu vou dizer, se você prende a planta, deixa ela bem segura e não coloca enraizador nenhum, ela vai soltar a raiz do mesmo jeito. Então, no que eu já aprendi, quebrando a cara, testando, perdendo planta e tudo, eu cheguei à conclusão que não é o enraizador em si que faz a planta enraizar. A planta tá firme, ela tem que se sentir que tá segura. Igual quando a gente chega numa casa e depois que faz uma mudança, a gente, depois que se sente segura na casa, que sabe que é ali que é o nosso lugar, a gente começa a arrumar as nossas coisas. A orquídea é a mesma coisa. Depois que ela se sente segura no vaso, firme, aí ela vai processar o que é que ela tem que fazer. Se ela vai soltar raiz, se ela está precisando soltar raiz para se firmar, ela vai soltar raiz, ela vai se firmar. Às vezes ela até solta raiz e folha ao mesmo tempo, mas o normal é que ela solte primeiro a raiz, se firme na casinha nova dela e depois ela solte as folhas. Obrigada por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like e até a próxima.